Galera, é o seguinte, parece que finalmente vamos ver um desafio no PlayStation 5 ou na nova geração como um todo, algo que a gente estava esperando há bastante tempo. A grande realidade é que por conta de todo o contexto apresentado no lançamento desses novos consoles, muitos títulos atrasaram ou foram adiados. Isso aconteceu seja para poder melhorar o desempenho de determinada obra que não estava bom, ou então para poder reconstruí-la de acordo com o feedback do público. E convenhamos que, desde que o resultado final seja satisfatório e que não hajam cancelamentos, isso não é necessariamente um problema. O que é de fato uma dificuldade é a gente encontrar uma baixa visibilidade para esses novos consoles, já que não se existe muitos títulos consagrados que mostrem o que de fato eles podem fazer. Até porque muitos desses títulos que já foram lançados também foram lançados para a 8ª geração, o que involuntariamente acaba limitando a geração seguinte por se precisar agradar os dois lados do público, claro. Mas no meio de tantas promessas que vêm sendo feitas no momento através de trailers e imagens, em um determinado episódio percebi que essa nova geração pode começar a encarar problemas se os desenvolvedores não tiverem um certo cuidado com a resolução que eles usam nos jogos e com o alvo na taxa de quadros por segundo que eles pretendem atingir. Algo que eu quero destrinchar bastante com vocês hoje pra gente ter noção do quão transformador pode ser o poder do PlayStation 5 e do Xbox Series X, mas também do quão problemático pode ser o resultado se não houver um equilíbrio e muita otimização dependendo da tecnologia utilizada, caso ela seja muito inovadora e revolucionária. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Então vem, que hoje a ideia é vermos com o que os consoles de nova geração vão ter que lidar. E para começar a ver tudo isso, a gente vai voltar em algumas gerações atrás, porque existe um histórico técnico impressionante para ser lembrado. E claro, como consequência, esse histórico também vai ser comparado com a tal dificuldade que vamos trabalhar hoje. Ele vai servir de base. Mas antes, sabia que você pode comprar a raríssima assinatura de 12 meses da Xbox Live Gold por R$ 199, parcelar a sua compra e ainda ganhar R$40 em créditos de graça para gastar com o que você quiser na live? Isso só é possível graças aos hypados no aniversário do Hype. No aniversário do Hype você também vai encontrar o Game Pass Ultimate de 3 meses por R$ 134 e ganhar R$25 de brinde, e muitas outras assinaturas e até gift cards promocionais. Ah, e para trazer ainda mais facilidade, tem diversos jogos da Microsoft com promoções imperdíveis para você aproveitar, e nem os usuários de PC ficaram de fora dessa, contando com até 90% de desconto em uma lista imensa de jogos. Mas corre, porque as ofertas são por tempo limitado. E não esquece da promoção dos gift cards da PSN também, para renovar a sua PS Plus de 12 meses por R$ 189. Tudo isso você pode parcelar, pagar no Pix e até no boleto. Então clica no meu link fixado aqui nos comentários para você aproveitar tudo isso. Na 6ª geração, que foi uma época em que o PS2, Xbox e o GameCube predominaram, encontramos jogos de fato muito ambiciosos. É uma geração incrível. Só que foi na 7ª geração que elementos como a física puderam ser desenvolvidos como obrigação, ou seja, os jogos lançados para esse período em específico precisavam ter elementos de física relativamente satisfatórios. Então, os consoles da 6ª era de videogames até poderiam trazer algo assim, mas não era uma obrigação deles. E eles até fizeram uma certa instância, o que é algo muito positivo. Eu me lembro do quão maravilhado eu fiquei com certos elementos destrutíveis que Black trazia nos consoles da Sony e da Microsoft lá no ano de 2005. Isso não apenas impressionava, como também deixava a atmosfera do jogo ainda mais marcante. Mercenaries Playground of Destruction, também de 2005, fazia o mesmo, porém impressionava ainda mais. Afinal, o game era de mundo aberto e o jogador podia colocar até um prédio inteiro abaixo. Mas a gente não consegue ir muito além desses casos nesse período até chegarmos na 7ª geração, já que lá isso era um foco. E foi aí que recebemos um motor gráfico que, além de realista, era dedicado a esses elementos de destrutibilidade. O motor gráfico era o Frostbite da Electronic Arts, ou EA Games, que ao longo da sua vida conseguiu sustentar diversos jogos. A primeira versão chegou com Battlefield Bad Company, que tinha elementos destrutíveis nos ambientes, só que eram superfícies bem selecionadas. A segunda versão, o Frostbite 2.0, chegou impressionando próximo do fim de vida dos consoles da 7ª geração, com nada menos que Battlefield 3. Só que entre um e outro tivemos os aprimoramentos da primeira versão, que foi nomenclaturado como Frostbite 1.5, algo que é
extremamente comum de se acontecer no meio dos motores gráficos. Esse, por sinal, executou, por exemplo, Battlefield Bad Company 2, que conseguiu melhorar os recursos visuais do anterior e dar muito mais ênfase na destrutibilidade em cenários extremamente amplos e ricos em detalhes. Algo que era muito mais visto em jogatinas online, por sinal, mas na campanha single player desempenhava um papel muito bom também. Só que eu fiz esse adendo porque é na linearidade e nas vantagens que ela permite, como uma concentração massiva de detalhes em determinado trecho, que Battlefield 3 impressiona com a Frostbite 2.0. O game prometeu tantos recursos e conseguiu cumpri-los com uma maestria incrível, algo que ele fez tanto nos computadores, como também assumiu a responsabilidade de fazer nos consoles. A artimanha nesse caso era fazer com que o motor gráfico pudesse tirar o máximo dos consoles da 7ª geração para poder representar a maior fidelidade nos detalhes possível. Tanto que no Xbox 360, a experiência definitiva com Battlefield 3 é instalando um pack de texturas no seu HD interno, porque a transferência de dados com ele era superior do que o que encontrávamos com a utilização do disco ou de um HD externo. Enfim, tivemos cenas de destrutibilidade incríveis na campanha rodando em tempo real graças a essa linearidade combinada com um realismo que superava qualquer expectativa naquele período. Em seguida, tivemos a versão 3.0 do motor, que recebeu destaque na geração do PS4 e Xbox One e também tem aprimoramentos até hoje para poder se manter na nova geração. E por que eu me dei o trabalho de fazer toda essa introdução e explicação para vocês? Presumo que essa seja uma pergunta que esteja na sua cabeça nesse momento. E eu te respondo o que você também já deve estar presumindo. Sim, aparentemente é a Frostbite que mais uma vez está apresentando desafios geracionais. Apesar de ter me limitado em falar de Battlefield para poder mostrar esse amplo cenário evolutivo do motor gráfico, é importante dizer que ele já serviu de base para diversos jogos, como Mirror's Edge Catalyst, Army of Two: The Devil's Cartel, Star Wars e diversos outros. E isso quer dizer que esse desafio que vamos ver agora não está necessariamente ligado a Battlefield, mas sim a uma reconstrução de um clássico publicado pela Electronic Arts, que usa a premissa de destrutibilidade do Battlefield de uma maneira nova. E se não ficou claro, eu tô falando de Dead Space Remake. E você que é fã da franquia, fica tranquilo que ela vai aparecer bastante aqui no canal ainda, e caso me siga em outros locais, você deve saber que isso se deve porque eu sou um grande fã do gênero de survival horror. Enfim, de todas as formas, vamos falar das possíveis dificuldades apresentadas pelas inovações dessa reconstrução de um clássico do PlayStation 3 e Xbox 360. Para começar, de onde surgiu isso? Em trailers e momentos de gameplay liberados do game que chega em janeiro de 2023, por vezes é possível reparar uma certa dificuldade na taxa de quadros por segundo, e curiosamente ele está sendo amparado pela versão aprimorada da última Frostbite lançada. E o que pode estar acontecendo aqui é muito reflexo de tanta demanda visual exigida dessa nova geração, combinado ao poder que o motor gráfico tem de exibir destrutibilidade. Um poder que, por sinal, tem papel fundamental no jogo de uma maneira completamente inovadora e que usufrui da sua linearidade nos locais em que podemos explorar, concentrando detalhes massivamente. Mas vamos aos fatos. A combinação de diversos elementos aqui pode trazer um certo problema para os consoles porque estamos falando de elementos inovadores mesmo, e é quando está tudo sendo exibido em tela ao mesmo tempo, o que não é algo difícil de acontecer, é que sentimos pelos trailers e pelos gameplays a taxa de quadros por segundo cair. Vocês vão entender. O primeiro elemento que impressiona aqui é o tipo de névoa que foi utilizada para poder complementar o ambiente. Aparentemente é uma espécie de variação da névoa volumétrica que atua em conjunto com uma física bastante interessante. Digamos que combinar esses dois resultou em mais alguns recursos derivados, algo que foi intencional. Para começar, graças à atuação da física na simulação dessa névoa, que muitas vezes é fumaça também, vemos o ambiente influenciar na sua movimentação, formação e densidade, bem como o próprio personagem também pode fazer isso. Então, de acordo com o que foi liberado até agora, é muito comum ver em diversos cenários não apenas o uso da luz volumétrica criando feixes cinematográficos, mas também a névoa ou alguma fumaça atuando da mesma forma e se espalhando de maneira ampla considerando o espaço em que elas se encontram. Ou seja, em um ambiente amplo, elas vão aparecer de forma mais dissipada e em um ambiente mais fechado, de forma mais densa, sendo esse último comportamento interessante para uma característica da gameplay que a faz ser um elemento muito importante no game, mesmo que seja tão pesada de ser renderizada. Mas falaremos disso ainda. Outro resultado dessa implementação física é a reação do efeito à luz. Como normalmente fontes de luz têm algum tipo de coloração, não é difícil que elas iluminem o cenário oferecendo um padrão de cor a eles. Só que a grande sacada aqui é que essa cor pode influenciar nessa fumaça ou nessa névoa dinamicamente, resultando em um efeito fenomenal.
Indo um pouco além, para falarmos a respeito de como essa névoa ou essa fumaça pode atuar no cenário como elemento de gameplay, precisamos falar da iluminação antes. Comparativamente com o original, temos um game muito mais escuro. A utilização de níveis de preto foi levada a sério, e ela acontece por alguns motivos principais que honestamente não é o que necessariamente oferece algum tipo de dificuldade para os consoles de nova geração. O primeiro motivo é para fazer com que a luz seja pontual no que ela vai evidenciar. Ao longo desses corredores tomados pelo preto, a iluminação é selecionada muito bem para dar ênfase no que é para receber destaque ou não, e por isso pontos de luz servem para poder fazer você identificar os elementos ou então para poder guiar a sua jornada pela Ishimura, que é a nave espacial que dá lugar aos eventos do jogo. Esses elementos citados podem ser elementos de gameplay, como algum inimigo aparecendo na sua frente, por isso a iluminação é fundamental para poder criar a atmosfera no momento da aparição, ou elementos visuais, já que as superfícies sofreram uma completa remodelada e por isso precisam ser evidenciadas. Como tudo foi construído por etapas, existem muitos detalhes nos cenários que podem aparecer sem muitos problemas com o uso de uma resolução em 4K, e a iluminação surge para enfatizar esses locais. Já o segundo motivo é a tentativa de criar uma atmosfera muito mais opressiva, o que é completamente natural considerando que a gente está aparentemente sozinho numa nave espacial. Com tudo muito mais escuro, a imprevisibilidade só aumenta, e isso faz com que tudo seja opressivo para que o jogador tenha mais dificuldade de identificar possíveis ameaças no local, ou então não saiba o que esperar enquanto caminha por ele. Mas é aí que a névoa entra para poder complementar ainda mais isso, especialmente nesses cenários menores e mais claustrofóbicos. Ela ajuda a dificultar a sua visão e vai preenchendo o local, o tornando ainda menor, por isso a importância da atuação da física nela, ajudando a definir a sua densidade, porque se ela não fosse densa o suficiente, ela não iria conseguir preencher essa sala, passando essa sensação claustrofóbica. Só que o pingo no i com relação à questão da performance está no sistema de destrutibilidade, que aqui é gentilmente chamado de sistema de desmembramento. No jogo original isso já era incrível, mas aqui está ainda mais porque envolve detalhes e camadas. Envolve camadas porque temos alguns estágios para poder desmembrar os inimigos agora. Primeiro acertamos o tecido da pele, depois o tecido muscular e por último o ósseo. E envolve detalhes porque à medida que desmembramos os inimigos, esses tecidos se transformam em partículas, algo que é muito comum pelo visto. E como o número de detalhes é massivo em absolutamente qualquer ramo do jogo, não é de se surpreender que a dificuldade esteja nessa área. Afinal, a construção de detalhes passa por uma transformação dinâmica enquanto você está enfrentando os inimigos, e por isso acontecer em tempo real, considerando tudo que já está rolando no ambiente, exige muito do hardware. Dessa forma, a exemplificação disso que eu estou falando aparece justamente nos trechos com os combates, porque é nesses trechos que a gente tem que considerar tudo que já está acontecendo nos ambientes, que considera normalmente, com muita frequência, a questão da névoa volumétrica com a aplicação da física, e ainda tem que lidar com o sistema de destrutibilidade que foi relacionado ao sistema de desmembramento. Assim, mais uma vez a Frostbite vem trazendo alguma coisa de nova impressionante, e agora foi bem no comecinho da geração. É claro que até o lançamento do jogo existe um tempo para um polimento para poder melhorar isso. O que chama a atenção, no entanto, é que muito pouco trecho de gameplay foi sendo liberado a respeito do game depois do seu anúncio, e normalmente a captura em uma demonstração costuma rolar no melhor hardware possível para poder evitar uma má performance. E isso chamou um pouco a minha atenção, para ser bem sincero. Mas vamos aguardar os resultados. E você acha que esse jogo vai rodar bem no PS5 e no Xbox Series X? E com relação ao Series S, quais são as suas expectativas diante de tudo que a gente conversou aqui? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.